pessoal, começa mais um bate-papo sobre vida, música e empreendedorismo. Cara, hoje eu estou com um super guitarrista que tem uma história fantástica para você. Hoje eu estou com ele, Henrique Valério, cara. Que honra te receber, mano. Poxa, que prazer, mano. meu irmão, de verdade. A gente se conhece há tão pouco tempo. É verdade. E já tem um relacionamento super legal. Eu adorei ter te conhecido. Vários amigos já me falavam de você. Amigos em comuns de Catre, de pessoas que eu dividi alguma experiência em estúdio ou ao vivo. E a galera sempre falava. Então, tipo, um prazerzão estar aqui, falando com todos vocês aí também, participando desse podcast aqui. Tá sensacional. Tanta gente maravilhosa participando. E parabéns pela iniciativa. Que Tamo isso. às ordens sempre. Obrigado. Aproveitando, falando em amigos em comuns, vamos fazer uma propaganda da Leuke aqui, do nosso amigo. Olê, eu tô aqui, viu? Olha lá, tá aqui, mano. Eu tô aqui no Divulgando. podcast do Rick com a sua camisa. Isso aqui é uma camiseta que eu ganhei do meu amigo Leandro Lúcio, da Leuke. E, cara, uma marca sensacional, um cara que pensa, né, nesse lance da divulgação do reino, um cara que pensa sempre pra Deus, sempre fez essa marca aqui com o maior carinho, me cedeu essas camisetas. Vou estar usando aqui também. Usei e vou usar nas gravações do Renascer Praise, tenho certeza. O DVD a gente vai estar lá e tamo juntos. Um abraço, Leandro. Um abraço, Leandro. Cara, conta um pouquinho dos projetos aí pra galera conhecer um pouco mais do seu trabalho, Bom, cara. Meu nome é Henrique Alves Valério, tenho 26 anos, sou novinho ainda e estou envolvido em alguns projetos muito legais que têm acontecido. Faço parte do Renascer Praise, aqui de São Paulo, né? Uma banda gospel muito conhecida. Faço parte da banda da Paloma Posse também, do Eliezer de Tarsis, da Leila Moreno, né? Que é a cantora do Altas Horas. Participei de um projeto recentemente dela também. E agora, recentemente, né, fresquinho, nesse final de semana, toquei com o Joel J, uma turnê dele lá, né, a Senha, e foi muito legal, também uma experiência muito massa. Um abraço pro Miquel e toda a equipe lá que me chamou para poder fazer parte disso. Então, esse basicamente tem sido meus trabalhos principais. Também tô lá na Igreja da Graça também durante a semana, né. Então, basicamente, esses são meus trabalhos principais que têm acontecido no momento. Fora. Esses são os principais. Imagina tanto de trabalho que ainda tem. Como administrar esse tempo, cara? Cara, eu acho que assim, por eu ser muito novo e tá talvez cheio do gás, assim, acho que é aquela questão de você fazer a sua agenda. Eu tento priorizar bastante. Tem uma planilha? Um Google Agenda, eu coloco um Google Agenda que bacana. E aí eu vou anexando, né? Até um exemplo, um abraço para Paloma e para Tia Cássia também, que são uma administração maravilhosa, uma banda incrível, que é uma honra fazer parte. E elas têm a agenda já, tipo, cara, eu acho que tem a agenda até agosto já, setembro quase, e já tem tudo anotado. Então quando mando essa agenda pra gente, eu já boto na agenda, eu já deixo anotado, porque tipo assim, conforme for o decorrer das semanas passando, você vai sabendo o que você tem, o que você pode fazer, o que você não pode, o tempo que você pode ter com a família e com a galera e tal. Então, tipo, meio que eu tento dar esse Google Agenda pra sempre no começo da semana, ou das coisas que já tem, para você ter esse calibre de já poder fazer essas coisas. E se organizar também em relação a estudo, a organização, a questão de... Aproveitando isso, no meio dessa correria, tocando com vários artistas, dá tempo para estudar? Cara, dá. Eu acho que assim, a gente precisa... Eu sou solteiro, não tenho família, então tipo, meu período da manhã é uma coisa mais livre. Porque os trabalhos são sempre parte da tarde e noite. Então, tipo, cara, como eu moro com a minha mãe, então, tipo, tenho o meu... Sai todo mundo trabalhar... E a minha irmã mais nova também, pra estudar. Então, tipo, eu fico em casa. Então, tipo, esse período da manhã eu divido ele em dias como eu tenho. Eu tenho muita gravação para entregar, então eu acabo pegando e usando ele no período para entregar as gravações. Mas eu também separo um tempo para os estudos diário, pelo menos um tempo hábil para você poder estudar. Legal. Seja harmonia, improvisação, afim, qualquer assunto que envolva a música, que eu também tive toda a experiência do lance da faculdade, tentar manter essa rotina de estudos e de material que eu tive durante todo esse tempo. Que bacana. E como começou esse trabalho com música, cara? Cara, pra mim foi super tarde. Não foi tarde? Foi tarde, não foi de supetão, assim. Eu tava... Na época eu era jogador de clube de base, né? Futebol? Futebol. Que bacana. E engraçado,
em outras conversas que a gente teve, você falou que estudou com o André Guedes. Sim, tive. O André foi um baita professor para mim no começo e... Um abraço, André. O André, ele fez um bate-papo com a gente, viu? O do André vai estar mais pra frente lá, cara. Aguarda, que foi demais, cara. O André me surpreendeu demais, assim, com as histórias dele, cara. Que história de vida o André tem. E o André... É um cara referencial muito grande. E o André também pensou em ser jogador de futebol. Eu só peguei o gancho aqui por causa disso, né? Mas pode continuar. E aí, cara, quando eu era muito novo, né? Tinha 12, 13 anos, já jogava. E aí meu pai me levava para as coisas e tal, jogando em clube de base, federação, aquela coisa toda. E aí foi acontecendo, eu tinha essa esperança, aí eu comecei a ficar um pouquinho mais adolescente, minha mãe colocou para fazer alguns cursos, né? Senac, essas coisas assim e tal. Curso de especialização para você poder, tipo, trabalhar como menor aprendiz. E ela tava vendo um trabalho para mim e tal. E, cara, perto dos 14, 15 ali, eu comecei a tocar violão e tal. A parada começou meio que dar uma vontade, ter vontade de aprender, mas, tipo assim, não tinha tanta condição. Meus pais não só não a apoiavam tanto, mas, tipo assim, a vida que eles tentavam dar, eu sou filho único, né? Tentavam dar pra mim, era uma coisa, tipo assim, confortável. A gente morava aqui perto, a gente morava no José Bonifácio, aqui ali perto da 103DP, ali na Coab 2. Coab 2. Ali na Coab 2. O André também da Coab 2, né? As histórias se misturam. Ele falou que tem uma malandragem da galera da Coab 2. Falou que o segredo tá na malandragem da galera. O segredo tá na malandragem. E aí, cara, eu comecei a ter um gosto muito peculiar pela música. E na escola eu já tocava violão. Tentava arranhar algumas coisas, a galera me ensinava. Você tinha dificuldade ou você sentia que você era um cara que nasceu com um dom? Não, eu tinha muita dificuldade. Tinha muita dificuldade porque eu, não sabia fazer um acorde, assim, era muito, não foi do nada, assim, a parada. Então é legal a gente deixar pra galera certeza, que às vezes tenta aprender, né? Muitas vezes a pessoa tenta aprender sozinho e às vezes não consegue, acha que ela não vai conseguir tocar nunca, né? E você teve essa dificuldade que a galera passa no começo. É uma das coisas que move a gente, assim, né? Ontem eu falava de um assunto que, cara, não só me emocionou muito, mas é de um cara que é uma referência muito grande pra mim, que é o Cacau Santos. Um beijo, Cacau, um cara que é um paizão pra mim. Bacana. E ele falou pra mim, fez uma pergunta ontem, tava uma roda, eu, a Pozão, o Nenel, ele, o Elias e mais alguém, eu não lembro quem era. Mas eu acho que era nós 5 a roda. E aí o Cacau falou assim, o que te motiva a tocar? A felicidade. Porque às vezes a pessoa critica, né? Vê, muito dançarino, dança demais, se expressa demais. O que te motiva a tocar? Ele mostrou uma foto, 14 anos, em cima da cama, com uma parte que não andava. Teve um problema. E eu olhei e falei assim, é isso. O que te motiva? O que me motivou? Foi o meu começo, a dificuldade que eu passei, que eu não tinha. Eu lembro quando eu ganhei falando dessa parte, eu ganhei um violão tonante e uma guitarra com uma corda do meu vizinho. Nossa. Que era um vizinho da frente que tinha assim. E aí, pô, violão tonante a gente sabe a realidade. Sim, sim. O bicho não afina, é aquele lance, a dificuldade. Parece um arco e flecha. E meu pai, ele tava focado em me fazer virar jogador. E minha mãe, tipo, esperava que, como funcionária pública, e meu pai também funcionário público, que eu fosse seguir uma carreira, ou trabalhar na prefeitura, ou trabalhar num banco, ou ter uma coisa... Há uma certa ilusão de estabilidade no trabalho público, e não né? só a questão disso, eu acho que a questão de, tipo assim, eu quero que meu filho seja isso. Entendi. Eu espero o melhor pro meu filho. Então, tipo assim, quando começou o papo da música, que até aí não estava tão sério, as coisas começaram a assustar um pouco. Meu pai começou a ficar um pouco bravo, ele não apoiava, virava pra mim e falou, você nunca vai tocar um instrumento. Eu nunca, você não tem talento pra isso, você não tem aptidão pra parada. Esquece isso daí, esquece violão, esquece guitarra e tal. E aí, cara, eu coloquei na minha cabeça assim, tipo, como ele não me apoiava, não pagava aula, não dava instrumento nem nada, eu cheguei e falei pra minha mãe, mãe, eu quero tocar e tal, eu vou correr atrás. E aí ela falou, como que você vai fazer isso? Eu falei, não sei, mas eu vou. E aí eu comecei a ver, na época o Cifra Club tinha 2 vídeos no YouTube dos caras, tipo, era muito recente a parada, assim, eu tava tipo com uns 14 para 15 anos, assim. E aí, meu pai chegou e falou, você nunca vai aprender esse instrumento, você não vai ser músico. Ele falou assim, o dia que você tocar a música que eu quero,
do jeito que eu quero, eu te dou o violão que você quiser. Bacana. É bom a gente pontuar aqui que palavras podem te parar, né? Exatamente. Mas depende de você fazer com que essas palavras te levem mais longe. E aí, cara, foi um bagulho muito louco, porque meu pai desafiou, eu acho que ele esqueceu, assim, sabe, da parada. E eu aprendi esses 6 meses de violão, eu lembro que, cara, era muito, é muito besta, assim, né, mais falar, mas na época, eu e a galerinha da sala, o que tava estourado na época era Vitor e Léo, por exemplo. Uhum. Então, tipo, aquelas coisas, as músicas desses caras foram o meu começo para poder ter aula de percepção, harmonia, improvisação, falando de solo. Sim. E aí a galera fala, pô, mas sertanejo, bicho, pois é, mas era a minha realidade. Eu ser leigo musicalmente naquela época fez aquilo ali ser para mim a minha fonte de inspiração para começar a estudar o instrumento. E é legal que a gente estava conversando com o Guto Marques, né? E você comentou que tem vontade de fazer um trabalho sertanejo. Será que essa lembrança do seu começo? Cara, isso eu acho que é muito assim, porque tipo, eu vivi isso durante uma boa época, assim. Porque, pô, na época da escola, aquela coisa de adolescente, de paquera e tal, você quer tocar sertanejo por quê? Pra encantar. Só que no meu caso foi o inverso, bicho. Sério? Era porque eu gostava do som. Ah, entendi. Eu queria tirar as coisas. Eu ficava agoniado em casa. E aí, esse período de 6 meses que eu passei estudando mesmo o instrumento sozinho. Pegando coisas na internet, catava coisa de um, catava coisa de outro. E eu fui aprendendo. E aí minha mãe começou a reparar que eu tava tocando as músicas já. Aí minha mãe olhou assim e falou, caramba, bicho, o moleque acho que tá aprendendo sozinho a parada. O negócio tá levando a sério. Aí teve um dia que eu cheguei na sala, bati no sofá e falei, pai, pode escolher a música que eu vou tocar. Aí ele deu uma assustada, assim, ele deu uma travada. E aí ele olhou assim, falou, tá bom, toca tal música, tal música, tal música. Aí eu falei, beleza. Eu fui lá, catei a cifra e falei, pode cantar. E aí eu comecei a tocar e isso acho que meio que emocionou ele. Que legal. Pelo um lance de tipo, o que ele tinha falado causou em mim algo desafiador. Porque era uma coisa que não é fácil, a gente sabe a realidade do músico hoje no nosso país, sim. A gente sabe o quanto é uma área que não é valorizada em questão de autoridade, leis e afins. A gente estava aqui, os bastidores, falando de ECAD, falando de tantas coisas que o quanto é difícil você conseguir ter essa organização, fazer essas paradas. Então era uma coisa que para mim era muito distante. Então, quando eu tive esse primeiro passo, ele olhou aquilo, ele se emocionou. Aí minha mãe virou e falou, você prometeu, agora você vai ter que cumprir, você vai ter que dar o violão que ele escolher. Aí eu lembro até hoje que a gente foi numa loja ali na Santa Efigênia, na Tango. E aí eu cheguei lá, eu tinha batido o olho no violão que eu tinha ido com meu tio uma vez. Eu falei, eu quero aquele violão. E eu lembro que meu pai deu aquele violão pra mim, e a partir dali, cara... Que violão foi? Aquilo foi um Takamine EG320. Que bacana. C, eu acho que é alguma coisa assim a série do violão. Era a minha paixão, infelizmente eu me desfiz desse violão de uns tempos pra cá e me Mas se o pessoal da Sonotec, né, o pessoal da se Takamine quiser fechar um endorse aqui, o Henrique tá disponível, né, Henrique? Disponível, estamos por aqui. E aí, cara, isso mudou minha vida. Porque a partir daí eu comecei, brincando, né, que a gente é workaholic e tal, as paradas full time, sempre nisso com a música. E aí, cara, isso mudou minha vida, isso começou a queimar dentro do meu coração a parada, eu comecei a estudar muito, 6, 8, 10 horas por dia parado, comecei a consumir, comecei a tirar tudo. Estudando sozinho ou fazendo aula já? Sozinho. Depois eu fui começar a tentar fazer aula de guitarra, mas como meus pais não tinham um investimento tão legal para poder me dar os equipamentos, pedaleira, guitarra e tal, eu parei, travei a aula, fiz alguns meses e travei, porque eu não conseguia evoluir, porque eu não tinha o equipamento em casa para poder estudar, poder fazer as coisas e tal, e acabava gerando uma frustração. Só que o violão eu fui seguindo, eu fui fazendo as paradas, eu fui estudando, aí fui tocando na feira cultural da escola. Tem até uma amiga minha que é minha parceira desde primeira série a terceira colegial, que é a Franciele Ronin. Um beijão pra Fran. E pro Pete também, o marido dela. Ela acompanhou todo esse processo, a gente cresceu junto na música e esse desejo que a gente tinha lá atrás, hoje se realiza, tocando junto com a Paloma Posse. Que bacana. E
tantos outros, eles fizeram o Troféu Gerando Salvação há um tempo já. Que legal, então cresceu junto. Crescemos juntos e isso veio, e ela acompanhou tudo isso também, né? Uhum. Então, nessa hora minha vida começou a mudar, assim, eu comecei a tocar na igreja, eu tocava na Igreja da Graça no bairro, lá em Guaianazes 2, abraço pra galera que era daquela época, e aí eu comecei a tocar ali, mas tipo, era algo, cara, muito simples, sabe? Tipo, era aquela coisa de igreja congregacional mesmo. E aí eu comecei a estudar. E aí eu tinha vontade de ir pra guitarra e tal, só que, cara... E você sonhava? A Igreja da Graça tem um canal, né? Que é um dos maiores canais dessa linha. De veículos desse meio evangélico. Uhum. Você sonhava em tocar ali na sede lá? Eu acho que, tipo... Eu posso gravar um vídeo com a minha mãe depois falando isso, porque, tipo... A gente teve um momento que eu saí da igreja do bairro, que eu tava já indo pro terceiro colegial, eu tava com 16 para 17 anos, que eu tava naquela fase de querer estudar e de querer ter esse conhecimento. E aí eu saí dessa igreja do bairro onde eu tava e eu fui começar a frequentar a sede. Porque a gente mudou daqui onde morava, aqui no José Bonifácio, pra ali pro Tatuapé, né, na região perto da Estação Carrão ali. E aí a gente ia pra sede e, cara, eu olhava aqueles caras tocando e era... Na época, eram quais músicos? Cara, quando eu era mais novo, quando eu tinha uns 9 anos, eu frequentava, era do bairro, mas eu ia frequentar a sede, era o próprio Cacau, que era... Já era o Cacau? Já era o Cacau. Não era o Naná? Cara, o Naná, ele tocava, mas eu acho que eram duas bandas diferentes. O Cacau tocava durante a semana e o Naná tocava na banda do final de semana. Né? Só que eu ia de semana porque eu era apaixonado, bicho. O Cacau era incrível, cara. Aquilo ali me despertou. Na verdade, eu falo pra ele, ele até não acredita, assim, ele acha que eu tô brincando, mas ele foi um dos caras responsáveis por fazer eu tocar guitarra. O cara responsável por formar meu caráter guitarrístico, assim. A gente vai chegar no Cacau, acho que tem bastante coisa para pegar de você estar junto com ele no Renascer Coisas, que deve ser uma responsabilidade enorme. Mas continua a história. A gente vai chegar nessa realização aí. E aí, era o Cacau, na época que eu tinha uns 9 anos de idade, que minha mãe me levava pra sede de semana, que ela gostava de ir no culto de semana, porque de final de semana a gente estava na nossa igreja do bairro, aqui na região da Zona Leste. Aqui. E aí, cara, isso começou a mexer comigo, porque, tipo, eu tinha vontade de aprender a tocar, mas naquela época não só não tinha condição, como eu não sabia por onde começar. E a partir do momento que eu ganhei aquele instrumento do meu vizinho, aquilo foi um start pra mim, aquilo foi um estalo de coragem. Por mais que meu pai e minha mãe não acreditavam nisso, aquilo ali foi uma motivação para eu conseguir continuar a poder fazer aquilo dar certo. E aí, quando eu saí da igreja do bairro e fui para a sede, aquilo ali me moveu de um jeito muito grande. Foi ali que eu tive uma experiência com Deus, porque no terceiro colegial, quando eu entrei, eu tinha saído, fiquei frequentando a sede, mas eu não estava firme, assim, né? Tipo, fazendo as coisas dentro da igreja. Foi um momento que eu me separei muito, me distanciei muito, fiquei muito longe, desviei, aí a cabeça dá uma bagunçada e tal. E aí eu lembro que uma das coisas que me marcaram muito foi que eu orei a Deus, assim, eu tava a ponto de desistir, porque eu não tinha estrutura para poder ser um guitarrista ou ser um violonista profissional, né? Eu não tinha essa estrutura. E aí foi um dia que eu cheguei, olhei assim, eu falei para Deus, Deus, o senhor precisa me dar uma resposta hoje. Porque era o dia do aniversário da minha mãe, e aí a gente foi assistir um culto e eu falei assim, queria que o senhor falasse comigo, uma vez por todas, se é para eu seguir esse caminho relacionado à música, ou se é para arrumar um trabalho. Se é para eu simplesmente ser uma pessoa que vou chegar aqui e tal, todo final de semana, vou levantar minha mão, agradecer, e é isso. E aí, uma das experiências mais loucas que eu tive, que o louvor falou comigo do começo ao final, todos os louvores foram, tipo assim, pra mim. E, tipo, esse dia minha mãe virou para um dos auxiliares, né? Ela conhece o pastor Jaime, que é o líder aqui estadual, aqui de São Paulo. Eles fizeram faculdade juntos, né? Eu era super pequeno, tinha uns 5 aninhos quando eles fizeram faculdade juntos. Então ele conhece eu e minha família desde pequeno. Inclusive um abraço pro pastor Jaime e toda a equipe. Igreja da Graça, a igreja que eu tô desde pequeno, minha casa, sempre que eu amo. E aí nesse dia ele ia atender ela, mas como era uma Santa Ceia, porque ela faz aniversário, né, dia 1º de setembro, tava difícil e tal. Aí o auxiliar, que era o Alan na época, né, um grande amigo meu,
falou, não vai dar para ele te atender e tal. E minha mãe, não, não é amanhã nem depois, é hoje. Se ele tiver que me atender, né, porque é meu aniversário e tal, a gente aprendeu isso. Falou a parada para ele, beleza. Depois ele voltou e falou, ó, ele vai te atender. Nisso meu coração meio que encheu de esperança. Porque, pô, ela falar com ele, ela poderia falar de mim ou alguma coisa assim e tal. Só que aí na hora de ele atender, entrou só ela e meu pai. Ficou eu e meus 2 primos pra fora. Minha prima e meu primo pra fora. E aí ali eu entendi, eu falei, Deus, tá bom. Acho que tá tudo certo, é isso daí. Uma das coisas que a gente tem que entender é levantar a cabeça e seguir. Então eu vou arrumar meu trabalho, fazer, o senhor não me deu minha resposta, é isso. Só que a palavra tinha falado muito comigo, tinha queimado muito no meu coração, assim, de tipo, eu acreditar nisso. E por que de uma hora para outra eu mudaria de opinião disso, largaria uma carreira, não só talvez de bancário, que seria um dos trabalhos, e de jogador de futebol, para poder fazer essa mudança tão brusca e tão difícil. Porque, cara, são 3 carreiras completamente diferentes. Sim. São 2 carreiras que você tem uma segurança financeira muito grande e uma terceira qual não é valorizada, dificilmente tem um registro em específico e você é taxado como um cara que não trabalha. E aí, tipo, daqui a pouco veio um cara e falou assim, ó, o pastor tá mandando chamar vocês. E aí aquilo queimou no meu coração, eu entrei e tal. Eu entrei e falei, tudo bem, pastor, tal? Você falou, rapaz, como você tá grande e tal, cresceu e tal, não sei o quê. Legal, tal, beleza. E aí ele já tava despedindo, quase já falando com minha mãe. Aí eu, pastor, não, minto. Ele virou para ela e falou, Nelci, você tem algum pedido para fazer, alguma coisa que você queira pedir no seu aniversário e tal? Ah, pastor, eu tenho um. Eu queria que você ajudasse meu filho. Meu filho tem um sonho de ser músico e ele tá estudando violão agora e ele quer aprender guitarra também. E eu queria pedir uma oportunidade para ele. Naquele momento, o meu olho encheu de lágrima, escorreu só desse lado a lágrima. E aí eu falei assim, obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor está me dando, eu já entendi. É isso que eu vou fazer para minha vida. E a partir de hoje, pô, isso me emociona pra caramba, porque uma parada que lá atrás foi difícil, pacas assim, e a partir dali tava começando a ter um ponto de start da parada. E pessoas que foram muito fundamentais, como o pastor Jaime, me deu a oportunidade para mim. E a minha mãe, de acreditar nisso, colocar a veia nisso, falar vai pra cima, faz a parada. Cara, ali mudou a chave. Isso foi setembro de 2013. Cara, quando foi janeiro de 2018, eu me matriculei no Souza Lima, a gente foi ver. Só que nesse período eu já tava estudando, tinha uma guitarra do meu primo que tava parado na casa dele com um cubozinho, tipo assim, super simples. Eu catei esses 2, eu comecei a levar parada, meu pai pegou, financiou uma pedaleira pra mim. E aí uma GT100 na época, e aí tipo, ele financiou a pedaleira pra mim, parcelou, não sei o que, eu catei o negócio, comecei pros ensaios, comecei tocando violão no grupo de jovens da Igreja da Graça, na segunda-feira, os jovens eram o sábado, mas a banda desse cara, que era o líder dos jovens, ele também pregava na segunda. Então, tipo, eu comecei a tocar violão na segunda-feira, eu saía da escola, com terno nas costas, violão, e ia pro centro da cidade. Estudava ali no Augusto Maia, na Jacupesco, catava uma van e ia pro centro da cidade, vazado para poder tocar no culto das 2. E aí comecei a fazer, me envolver, não sei o que. Teve até um certo dia que a menina falou assim, ó, o tal guitarrista não vai poder, que era a menina que cantava. E aí, o guitarrista não vai fazer, porque teve um problema assim, assado, você vai fazer guitarra esse final de semana. Eu falei, cara, eu não sei tocar. Eu não sei tocar guitarra. Eu vejo a galera tocar, eu tô estudando em casa, mas eu não vou poder. Porque a banda da molecada era boa. Não era banda ruim, era banda boa. Eu gostaria só de pontuar aqui, que eu acho que é super importante. Quem conhece a Igreja da Graça sabe o tanto que a galera trabalha lá, na realidade. Que é Sim. Aquela igreja séria. E ainda mais a galera dos jovens. E para você que muitas vezes se dedica e acha que as coisas não estão acontecendo, que não valeu a pena e tudo, todo mundo que eu vi lá da galera dos jovens, que continuou lá trabalhando, se dedicando, hoje os caras estão bem. Bem assim mesmo, com a sua vida profissional, sua vida pessoal, sua vida com Deus. É um ministério muito sério em relação a esse tipo de coisa. Eu sou muito abençoado por ter pessoas na minha vida assim que fizeram total diferença, como o pastor Jaime, todas as pessoas da Igreja da Graça,
como também o apóstolo Estevão Bispo Sônia na Renascer, nessa fase atual. Uhum. Então, tipo assim, eu só agradeço a Deus por estar perto de pessoas que me ajudaram tanto, me fizeram acreditar naquilo que um dia eu mesmo tentei desacreditar e estava disposto a desistir. Tá num ambiente que é totalmente propício para que apareça trabalho. Sim, e ali exatamente. era uma oportunidade Ali que você estava. Você estava estava preparado para essa oportunidade? Ainda não. Ali foi o start da vida do Henrique. Quando eu comecei a tocar na sede, as pessoas começaram a olhar para mim de uma forma diferente, de um rapaz novo, com 17 anos, a fim de fazer o som, de fazer acontecer. E o meu start veio em 2018. Em janeiro de 2018, quando eu fui fazer minha matrícula no Souza Lima, minha mãe falou assim, você quer fazer isso, quer viver disso? Então você vai estudar isso. Você vai se formar, você vai fazer um conservatório, depois você vai fazer uma faculdade, eu quero você profissional formado disso. Porque minha mãe era muito chata com essas coisas do estudo. Sim. Então, tipo, não era só para ser simplesmente um músico, eu quero que você estude isso. Eu quero que você passe por um disciplinamento relacionado à música. Então vamos fazer. E aí eu comecei a pesquisar professores. Ouvi muitos assuntos, ouvi nomes incríveis. O Cacau já me influenciava muito nessa época, porque como eu comecei a tocar guitarra, eu tocava com a galera da escola, eu ouvia muitas coisas dele com Thales, gravação do DVD, tentava tirar os solos, ficava grudando ali pra sacar a parada do groove, que era novo na época. Cara, atrás dele, o cenário era totalmente rock. Juninho, Roger Franco, Theodor Nelas, a galera, no geral, era muito rock, o cenário era muito forte do rock. E quando ele vem com essa onda, eu olhei e falei, cara, isso é muito incrível, essa coisa da música brasileira e tal. E aí, quando eu comecei a pesquisar professores, teve um brother meu que falou, tem 2 caras que você precisa conhecer. Um é o Djalma Lima e o outro é o Lupa Santiago. Cara, quando eu fui ver os dois tocando e a história dos dois, me identifiquei muito. E acabou coincidindo de que eu queria ir no Souza Lima e o Lupa era professor de guitarra e coordenador pedagógico do curso. E eu marquei uma reunião com ele e tal. E aí, é muito engraçado essa história, porque meus pais foram comigo. E aí a gente teve a reunião com ele e tal, a gente conversou, bateu um papo com ele e tal, elogiei, falei que já acompanhava o trabalho dele, realmente acompanhava. E ele não dava aula pro conservatório naquela época. E aí eu falei assim, eu vim aqui pra fazer aula com você. Que eu quero fazer aula com você. Legal. Só que, o cara, bicho, estudou com gênios da música, o cara é formado na Berklee, em Boston, tem mestrado lá fora, bicho, estudou com Scott Henderson, estudou com muita gente, com Annie Krantz, com gente assim da alta, da música internacional. E aí, tipo, eu falei, cara, eu preciso ter aula com você porque é o que eu quero viver disso, eu quero mudar minha vida e tal, beleza. Ele falou, então tá bom. Então vai lá, faz essa prova de percepção em teoria, depois você volta e a gente ajeita como vai ser. Eu fui fazer a prova de teoria, eu tirei 0,25, porque eu não entendia nada. E na prova de percepção ele falou, parabéns, você tá em percepção 3 já. Eu falei, não, você não tá entendendo. Aí ele falou, mas como que você tirou 3 em percepção? Eu falei, não, porque na época eu falei assim, isso aqui é as notas musicais, certo? Sim. Eu fiquei contando as notas, quantas tinham para tentar acertar. Eu via quantas batidas tinham, eu tentava acertar. Totalmente leigo. Não sabia o que eu estava fazendo. Aí ele falou assim, então o que você quer fazer? Eu falei, eu quero começar do zero, eu não sei nada. Aí ele falou assim... Eu acho que isso é sensacional. Ter o entendimento de começar do zero. Sim. Eu falo por experiência própria. Eu entrei no MT, só que como eu já improvisava legal... O cara falou assim, não, você já vai entrar no módulo 3, porque tinha os módulos antes de entrar no módulo 1, 2, não sei o quê, entrar no 3. E chegou um momento que eu estava perdido em várias coisas, por quê? Porque eu não tinha tido aquele começo, do zero. Né? Entender isso, né? E falar assim, não, vou começar do zero, é sensacional, foi fantástico essa decisão. Sim, total. É a gente saber se posicionar mediante isso. Porque se eu fosse para uma percepção 3, eu ia ter que ler partitura, eu não fazia a menor ideia do que era nada, eu não tinha nenhum nível de estudo musical para nada. E aí, quando eu cheguei na sala, o Lupa virou pra mim assim, falou, tá bom, então pega a guitarra aí, vamos tocar um blues menor? Eu falei assim, eu não sei o que é isso. Aí ele falou assim, sabe tocar pentatônica de dó menor? Eu falei, sei. Sabe improvisar em cima? Eu falei, não. Porque, tipo, eu não tinha a menor noção do que eram as paradas. E aí, naquela primeira aula, ele falou, caramba, você vai começar do zero? Eu falei,
Só que eu acho que ali ele enxergou uma vontade em mim, uma das coisas mais bonitas de um professor e de um cara que é um professor de verdade, você vê a essência do cara, é o cara acreditar na parada. E aí ali, a partir dali, minha vida virou uma loucura. Que ele virou, então tá bom, pega o caderno, anota tal livro, tal livro, tal livro. Cara, me deu 5 livros, a gente tinha 5, 6 tópicos por aula de coisas. E ele é gênio, é um gênio. Inclusive, professor, mestre, fica aqui meu carinho, meu abraço, um beijão, Lupa Santiago, baita guitarrista, professor, coordenador pedagógico, enfim, legal. Todos os benefícios possíveis que um guitarrista ele tem. E a partir dali, cara, esse cara, Lupa Santiago, mudou minha vida musicalmente falando. Foi o cara que me apresentou todas as listas dos guitarristas que hoje eu amo, é ele, todas as matérias é ele, quem me ensinou a ser guitarrista foi ele. E juntamente com o Cacau, que era a minha referência, que a partir do momento que eu comecei a entender todas essas coisas, eu comecei a subtrair mais do Cacau também, aprendi a entender um pouco mais de como era a música dele. E a partir daí, cara, foi uma loucura, porque aí era de 8 a 10 horas por dia estudando em cima do instrumento, não trabalhava com isso, só tocava os finais de semana na Igreja da Graça, então tinha semana fechada pro conservatório. E é diferente você estudar e estudar direito. Exatamente, porque você tem uma grade a cumprir. 10h30 da manhã você tem que estar na aula de teoria. Você tem que estar na aula, 11 horas você tem que estar na aula de percepção. Se faltar, você vai tomar nota. Então, tipo assim, né? Então, tipo, é uma questão de, tipo, você ter um compromisso com a parada. Isso que talvez minha mãe foi genial, assim, de ter exigido isso de mim, feito, basicamente, hoje, tudo que eu tenho feito, eu devo a ela, meu pai, meus grandes heróis, que fizeram isso pra mim de uma forma incrível. E aí, cara, a cena virou. Meu pai, de desafiador, ele virou meu maior apoiador. Que legal. E tava comigo em tudo. Tudo que eu fazia. Qualquer vigília que tinha dos jovens da Igreja da Graça no começo, ele tava. Nos começos dos primeiros acontecimentos de tocar com o artista, ele também tava. Teve um momento especial que ficou marcado assim? Cara, teve. Teve um momento especial que foi quando meu pai ficou doente e eu fui fazer o primeiro trabalho com o Eliezer. E ele estava internado, né? E aí eu virei para ele e falei assim, pai, hoje eu vou cumprir mais uma meta daquela nossa promessa. Hoje eu vou tocar a primeira vez com um artista da gravadora e só tô vindo aqui para te contar. E ele me deu um abraço, aquilo ali foi um momento para mim que me marcou muito. Ele falou, tenho certeza que não vai ser só ele, viram muitos e que seja o começo de uma nova trajetória para você, que seja o começo de uma vida e uma carreira cheia de sonhos, vontades e aí ele falou uma parada para mim que isso eu vou guardar para sempre. Isso não importa quando você começou, não importa quando você vai parar, não importa o que você vai fazer. Viva, seja feliz e faça o que você ama. Aquilo ali, cara, para mim aquele dia eu marquei. Isso para mim eu vou carregar para sempre e é o que me motiva todos os dias, junto com a minha dificuldade que eu tive lá atrás, que faz eu caminhar, ser feliz, ser performático. Quando vê o Cacau, vê eu em algum outro trampo com performance, tocando, alegre, sorrindo, é porque lá atrás a gente já passou muita dificuldade e a gente sabe valorizar. A galera olha assim, às vezes vê um rostinho bonito ou vê em algum lugar legal tocando, ganhando um bom cachê ou alguma coisa do tipo, a galera não sabe o que você passou lá atrás para você poder colher hoje e o que eu precisei correr atrás num curto tempo. Porque se eu comecei a tocar guitarra com 17 e hoje eu tenho 26, são 9 anos só de carreira, de guitarra, falando de guitarra, mas, cara, eu caí de cabeça e mergulhei naquilo de uma forma que me deixou apaixonado pela profissão. E tudo aconteceu muito rápido. E aí teve um primeiro trabalho com o Eliezer e depois um grande amigo meu, baixista, o Junão, me chamou para poder fazer um trabalho, um play, uma tocada com o Marquinhos Gomes em Mogi. Bacana. E aquilo ali para mim foi uma virada de tempo, assim, porque foi uma coisa que mexeu muito comigo, né? Porque é um ídolo seu, Sim. Que você tem desde criança, que você ouve as músicas e tal, e você vai dividir um palco com aquele artista. E aquilo ali
o Eliezer foi meu start e o Marquinhos foi uma realização, assim, de começo de carreira, assim, para poder fazer as paradas. E é aquela loucura, né, bicho? Quanto tempo de Souza Lima? Cara, foram 2 anos de conservatório, e aí com 2 anos de conservatório eu prestei o vestibular para poder passar para faculdade. O Lupa já tinha encaminhado tudo isso, já tinha me orientado. E ele te preparou para isso. Preparou para isso. E aí tinha um sonho em cima disso também, que era passar numa prova da Berkeley, em Boston, que era onde ele tinha se formado, que era uma obsessão minha. E aí, com 2 anos de faculdade... Era um objetivo ali. Era um objetivo que eu tinha... Como que você estruturou ali? Ele te passou, ó, o caminho é esse, você precisa disso, disso e disso. Ele já tinha me falado de algumas coisas que não seria fácil, que é uma exigência muito grande, é uma faculdade, maior faculdade de música do mundo. Sim. E ele deixou claro pra mim, falou, cara, o caminho não vai ser fácil, você não é um cara que tá pronto pra isso, mas eu vejo muita vontade em você em querer fazer isso, dar certo. Porque tinha vários, não tinha ilusão, você vai conseguir. Não, tinha um lance, tipo assim, é difícil, mas eu vejo muita vontade em você. Várias vezes, cara, eu cheguei na aula dele com vontade de chorar, porque eu não tinha conseguido tirar as coisas, não era porque eu não tinha estudado, eu não conseguia. Então, tipo assim, você olhar e falar assim, ele falou, não, fique em paz, eu tô vendo a vontade que você tem de fazer isso. E aí teve uma aula que me marcou muito, foi um primeiro solo que eu tirei de transcrição, porque transcrição era eu sempre ouvi falar de transcrição na época da faculdade como um terror, assim, quando eu tava no conservatório. E aí, quando eu comecei a fazer aula com ele, ele ia, no conservatório mesmo, ele me passou um primeiro solo, que era um solo do Miles Davis, um trompetista muito famoso, que foi um cara muito importante pro decorrer da história da música na década de 50 ali, do bebop, né? Do jazz, e um cara que foi inovador em diversas coisas. E ele me passou um solo do Miles Davis de So What, e ele falou assim, ó, você vai tirar o solo de ouvido, você vai tocar junto com o solo, e você vai escrever isso na partitura. Eu falei, cara, mas eu tinha, sei lá, nem um ano ainda de conservatório. Falei, mano, isso é muito difícil pra mim. Só que aquilo ali foi o maior desafio pra eu poder chegar e falar assim, eu vou conseguir. Eu posso, eu quero isso e eu vou conseguir. Eu preciso mostrar, não só pra minha família, mas pra mim e pra ele, que eu tô disposto a fazer isso. E aí quando chegou na aula e eu consegui, tipo, naquela semana, cara, eu nem sei como eu dormi daquele jeito, porque eu consegui entregar todos os materiais que eu tinha da aula e mais o solo. Que bacana. E aí aquilo ali, tipo, gerou um start, eu saí dali com um elogio dele. E aquilo ali eu guardo um lugar na minha memória até hoje, porque, tipo, aquilo ali fez diferença. Um esforço que foi conquistado lá atrás, quando eu era um molecaço, quase 4 anos depois, eu colhi aquilo de uma forma, de um cara que era referência pra mim. Então isso pra mim foi muito especial, mas muito especial num nível muito hard. Então foi isso. E aí as coisas começaram a acontecer a partir daí, e cara, o start da carreira foi muito rápido, porque aí as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a fazer sub pros guitarristas, que era o Bruno, Bruno César e o Naná menos, né? Porque o Naná eu peguei uma fase final dele já, inclusive. Beijão pros dois, vocês foram muito importantes pra mim. O Naná, eu regulei a pedaleira dele, que o Cacau tinha acabado de lançar, de gravar o disco do Thales, e tinha muito delay, né? Mas as coisas dele, chegou um dia, uma humilde, né? A pessoa, né? Ele é muito gente boa, o Naná. Ele falou, regula, você consegue regular pra mim? Regula pra mim a pedaleira, tá? A gente passou um tempo ali mexendo nos efeitos, mas foi bacana. E o Bruno, conheço, ele grava bastante para um amigo em comum. Sim. Meu, e eu me lembro da Valzac, né, que tinha um amigo que trabalhava na Valzac, e a gente sempre comentava, poxa, o cara tá lá, tocando toda vez na televisão, poxa, chega no cara, fecha uma parceria, e acho que um dos primeiros endorses da Valzac foi o Theo e foi o Bruno. Foi o Bruno, verdade. Né? Muito legal. Foi bem bacana. Um ponto muito interessante a ser citado também. Daí você estudou fora? Cara, não, porque aí o que aconteceu? As coisas começaram a acontecer muito pra mim aqui. Eu tava nos 2 primeiros anos da faculdade, as coisas acontecendo, tipo, cara, muita coisa vindo assim pra mim, e muita coisa acontecendo. E aí pintou a prova de fazer, pintou a oportunidade de fazer a prova. Lupei aí. Falei, cara, é agora, eu quero.
vamos fazer e tal. Só que nesse período, meu pai descobre um câncer, nível 4 no cérebro, um tumor muito grande no cérebro. E a minha vida congestiona, né? Minha vida para, praticamente. Metade de 2018 para frente. E eu larguei tudo para cuidar do meu pai, porque eu falei assim, cara, o que você fez para mim até hoje, e o que você representa para mim, o que você é comigo hoje, eu fazendo tudo que eu tenho que fazer, eu não vou fazer nem um terço do que você fez por mim, assim. E aí eu parei, tranquei a faculdade, continuei as aulas particulares com o Lupa na faculdade, fiz um esquema para poder continuar as aulas em específico, mas eu fui fazendo travei a faculdade, mesmo fazendo um processo seletivo de bolsa e tal. E aí, quando as coisas foram avançando e tal, eu ia voltar em 2019, porque meu pai estava se recuperando. E aí, começo de 2019, meu pai começou a se sentir um pouco mal. No dia do aniversário dele, dia 22 de novembro de 2018, ele fez a segunda cirurgia porque o tumor voltou. E aí, dali pra frente, as coisas foram encaminhando. Foi um processo muito difícil para mim, para minha família. E no dia 11 de janeiro de 2019, a gente perde meu pai, né, por causa do câncer. No comecinho, um pouquinho depois da virada, a gente teve uma conversa, que é aqueles momentos que a gente guarda pra vida, dele falando pra mim que não tava aguentando mais, né, a mulher tava fazendo um processo de tirar algumas coisas do pulmão dele, de inflamação, e aí ele tirou o caninho e falou, o pai não tá aguentando mais, não tá dando pra suportar, eu fui forte até onde deu. E aquilo pra mim me derrubou, porque meu chão acabou ali, né? O chão da gente deixa... A gente acaba ficando fora de órbita, né, nessas horas. Eu tinha largado tudo pra poder ficar com ele, recusei trabalho, deixei de tocar no monte de lugar, pra poder ficar com ele no hospital todo esse tempo, junto com a minha mãe também, dividindo. Depois a gente conseguiu colocar pessoas pra poder ficar com ele, pra gente poder trabalhar também, que era um momento muito difícil, mas eu não abria mão de estar perto do meu pai. E aí, depois desses primeiros dias do ano, meu pai foi cometido a um coma induzido por uma insuficiência respiratória muito grave. E aí, na madrugada do dia 10 pro dia 11, ele lutou contra a vida, assim. No dia 11 de manhã, minha mãe me ligou, o hospital estava pedindo os documentos dele, a gente já suspeitava, e aí meu pai faleceu. E aí, quando foi próximo ao dia 28, que dia 1º saiu o resultado, eu fiz uma prova presencial aqui, da Berkeley. Já tinha feito o processo seletivo, então eu tinha que fazer a prova. Eu fiz a prova com o meu quinteto, né, de música instrumental. Inclusive um abraço para Herbert, Anderson, Daniel Tenez e Gustavo Tenez também. Galera que me acompanha lá na faculdade, faz parte do meu quinteto instrumental. E nessa época eu tava compondo muito porque o lance do meu pai me fez ter um sentimento... Você compôs uma música pro seu pai? Compus uma música pra ele. Tem gravado já? Tem. No meu recital, tem meu recital gravado. E aí eu penso em até produzir um CD instrumental com o meu quinteto pra poder registrar essas canções, né? Que foi uma música muito importante pra mim, que se chama Amanhecendo. Amanhecendo. Tem no YouTube? Não, ainda não. Ainda a gente não lançou. Eu vou tentar subir o meu vídeo tocando ela com o meu quinteto no meu recital de formatura do Souza Lima, que a gente tocou. E aí essa música Amanhecendo, ela relata o período que eu acordei desse dia, na sexta-feira, meu pai morreu. E é uma música feita em cima disso, porque eu acordei do nada, antes do telefone tocar. Parece que eu já tinha sentido que estava acontecendo alguma coisa. E aí eu olhei para a janela, assim, eu vi o dia amanhecendo. Depois que eu fiquei sabendo da notícia, pior ainda, né? Mas aquilo ali me mostrou que, tipo, ele vai ser a minha inspiração e a minha força de vontade para poder caminhar a cada amanhecer. Cada novo amanhecer, sempre que estiver amanhecendo, é uma lembrança dele que eu tenho. É um momento que eu paro e toco essa música. É uma música muito sentimental, muito especial para mim.
E a partir daí as coisas começaram, eu acho que Deus olhou assim e falou assim, por essa atitude sua, eu acho que agora é a hora de começar a acontecer as coisas na sua vida. E aí foi quando eu recebi, fiz a prova e depois de um tempo eu recebi a resposta do maior sonho da minha vida, que foram $22 mil de bolsa para poder cursar a Berkeley. Nossa, que legal. E quase 60%, né, de porcentagem de bolsa, né? Lá eles mandam em valor, né? Mas Sim. se você for calcular que é 40 mil curso, é quase 60%. Só que tinha um contratempo, né? Eu tinha acabado de perder meu pai, minha mãe também estava sozinha aqui. Eu era o cara em casa, né? O homem que tinha que crescer ali. E essa situação me fez pirar, assim, porque eu tô vivendo meu maior pesadelo e meu maior sonho ao mesmo tempo. E aí eu comecei a orar a Deus e falei assim, eu não sei o que eu faço, porque eu não sei o que fazer assim. E aí minha mãe precisava muito de mim aqui, né? Não tem como, é um período de adaptação, você perde a pessoa com quem você divide a vida, que te protege, que tá aqui, que cuida de você. E a partir daí, as coisas começam a acontecer, cara, começou a chegar carta em casa, os livros da Berkeley. Você precisa resolver isso, manda documento pra cá, manda documento pra lá. Faltava um percentual ainda de bolsa, né, para poder se pagar, que é um valor muito alto, é muito caro. E até na época, com as da Igreja da Graça, tinha uma Igreja da Graça que era a 4 quadras da Berkeley, lá, que é do pastor Glauber. E cogitaram, né, na época de me mandar para lá, para poder ficar lá com ele e tal. O pastor já cogitou me mandar para lá e tal, para poder ficar na igreja de lá tal, para poder fazer tal, não sei o quê. E aí, cara, meio que tudo encaminhado assim, aí eu olhei e falei assim, mas não vai dar. E aí foi a parte difícil, né, que eu tinha que falar não só pro Lupa, como para todas as pessoas que eu não ia mais. E, tipo, pessoas criaram, cara, teve gente querendo fazer vaquinha para me ajudar, para poder comprar passagem, um monte de coisa. O pessoal dos jovens da Igreja da Graça de outras regiões, quando a gente foi tocar numa vigília com a banda N4J, fazendo despedida, bolo de despedida para mim. E aí, tipo, eu olhei e falei assim, não vou poder, não posso deixar minha mãe aqui sozinha, não posso abandonar minha família. E, inclusive, até uma pessoa que tem um carinho muito especial, que era uma namorada minha da época, o pai dela também faleceu no mesmo ano, de câncer também. Então, sabe aquela situação, tipo assim, a sua família precisa de você agora. Então, tipo, isso foi um ponto muito interessante. Eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Deus, eu vou seguir aqui e eu vou fazer. Esse sonho eu posso realizar um dia, mas, em primeiro lugar, agora eu vou cuidar da minha família. Cara, não demorou 2 meses. A gente estava fazendo um projeto na Igreja da Graça de coral, foi onde eu conheci o maestro e trompetista Edmilson Chiquinho. Que foi o cara que virou para mim, cara, eu tenho vontade de te levar lá no Renascer Praise, pra você poder fazer um som com a galera do United e tal. Você tá afim e tal? Eu falei, cara, eu tô, agora tô afim de correr atrás porque perdi meu pai e eu tô, né, nessa daqui para poder fazer as coisas acontecer. E ele me levou num dia, na quarta-feira, para tocar com a galera. Eu comecei a tocar de quarta-feira lá, porque na Igreja da Graça eu tocava sábado e domingo essa época, eu fazia parte da banda do Show da Fé. E eu comecei a tocar de quarta-feira lá. E aí, cara, as coisas foram acontecendo. Conheci o Bispo Léo Marques, que é um cara muito importante para mim, que foi o cara, junto com o Chiquinho, que abraçou a minha causa lá dentro, me levou para poder fazer as coisas. Inclusive, um abraço para esses dois, um beijo muito grande para eles, que devo muito a eles também, essa minha ida para lá. E aí, cara, com 2 meses de igreja, tocando lá, o Bispo Léo vira para mim e falou, cara, é seguinte, o Cacau não vai poder ir numa viagem, é você que vai, com o Renascer Praise. Eu falei, o quê? E aí ele falou, é você. Eu falei, mano, você tá entendendo o que você tá falando pra mim, bicho? Eu escuto os caras desde que eu sou moleque, assim, meu pai adorava ouvir Renascer Praise. E aí eu falei, cara, eu vou com os caras, viajar com os caras pra Bahia, bicho, é isso mesmo? Aí beleza, aquela loucura, são, bicho, 400 músicas, é uma harpa cristã. Renascer Praise é uma harpa cristã.
E eu já tava tocando uns meses na igreja. E aí, quando veio o lance da viagem, pô, não conhecia ninguém. E aí a primeira experiência que eu tive foi um ensaio. A viagem era no sábado. Na sexta-feira, eu fui fazer um ensaio com o Ronaldo, o mestre Ronaldo Gomes, o Ted Furtado. E aí eu fui fazer um ensaio com eles, tal, fiz, bicho, nervoso pra caramba, assim, tipo, falou, mano, eu tô tocando com as minhas referências, bicho, eu vou viajar com os caras. E a partir dali, pra mim, foi uma história muito louca, porque começou um relacionamento muito legal, de um carinho muito gigante que eu tenho por todas essas pessoas. A Surprise virou uma casa pra mim gigantesca. E a partir daí eu comecei a tocar no United, que é uma banda de jovens lá, que é uma banda que é sub do Renan Surprise. Quando o Renan Surprise não tá, é a galera do United que faz. Comecei a tocar com o United, conheci o Mini lá, conheci todos os meninos lá. E aí as coisas começaram a acontecer. Cacau foi pra China, se não me engano, em dezembro, para fazer um workshop pela Tajima. Pela Tajima ou pela pedaleira? Não, pela Tajima. Foi pela Tajima. E aí ele foi pela Tajima pra lá, e aí teve um negócio legal que aconteceu, do Ted mandou uma mensagem, cara, aconteceu um negócio muito legal. O Cacau não vai poder fazer aqueles áudios que a gente favorita, assim, sabe? Tipo, deixa favoritado. Ele falou, aconteceu um negócio muito legal. O Cacau não vai poder fazer no final do ano, e meio que seu nome foi citado unânime no grupo. Que legal. Aí eu falei assim, cara, que realização do sonho. E a partir daí começou o relacionamento. Eu acho que não tem como a gente não pautar isso daqui, mas tem uma frase de um cantor conhecido que ele fala que a música consome sua família, consome o seu tempo. Mas a gente vê que quando tem a mão de Deus, cara, tem um tempo, né? Você pode separar, esperar e cuidar da sua família, que o tempo para as coisas acontecerem vai acontecer. E, cara, é uma mão de Deus tão grande em tudo isso, assim. Lógico que a gente tem a nossa parte profissional, nossa parte marketing digital, nossa parte empreendedorismo, que a gente leva a sério, a gente são pessoas mais sérias, não fica falando tanto de religião, não misturando tanto. Mas quando a gente vai falar do nosso ministério, do nosso chamado, daquilo que a gente realmente recebeu de Deus, que é algo divino, aí eu acho que a gente tem que abaixar um pouco a bola, a gente tem que reverenciar, porque a gente... É tudo no tempo certo. Sim. Como a própria palavra de Deus diz, tudo tem um propósito debaixo dos céus. Então, há tempo para todas as coisas, como diz Eclesiastes 3. Então, é muito interessante a forma como isso acontece. Porque acho que até ministerialmente, às vezes a pessoa, de vez de cuidar da família dela, ela se coloca totalmente dedicando para o ministério e às vezes acaba perdendo a família. Muitas pessoas ficaram muito bravas comigo, assim, até uma pessoa que eu trabalhava para ela, assim, que era dona de um lugar que era de eventos, assim, ela era dona desse lugar de eventos. Ela virou para mim e falou, como você não vai? É uma oportunidade que todo mundo queria ter, só que naquele momento eu entendi que a minha família precisava de mim. E por mais que eu pudesse até ajudar minha mãe trabalhando fora do país, ganhando até mais, ela precisava de mim aqui. Sim. Ela precisava de mim com ela, ajudando ela, dando suporte para ela. E foi isso que para mim foi maravilhoso, porque a gente passou isso junto. A gente passou esse luto do meu pai junto. Sim. E se fortaleceu cada vez mais. Hoje, graças a Deus, a gente está vivendo cada vez mais umas fases maravilhosas, uma atrás da outra. E conquistas incríveis de ter tocado com pessoas incríveis, estar participando de eventos incríveis. E, cara, maravilhoso, assim, experiências únicas. Bacana, você falou do Cacau, agora vamos puxar pro Cacau, né? Não tem como não falar do Cacau, que é considerado um dos melhores guitarristas do mundo. Com certeza, né? Sem dúvida. Eu tive o prazer de trocar poucas palavras, de se cumprimentar com ele há um tempo atrás, quando eu estava junto com o Jean Michel, num trabalho instrumental do Jean Michel, ele estava assistindo lá, a gente se cumprimentou. Mas eu não tenho uma amizade, não tenho esse relacionamento que eu tenho com você, com ele. Sim. E, cara, a responsabilidade de fazer sub para ele, de estar tocando no lugar dele, um cara que você era fã, que você assistia o cara tocar. Como que é esse nervosismo? Você estava preparado para fazer o play na hora? Você não se sentia preparado? Como que foi o sentimento? Cara, eu acho que
Pra começar, assim, pra gente rir muito, eu acho que ninguém tá preparado pra tocar no lado dele. Assim. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande e tem um lance afetivo de ele ser o cara que me induziu a tocar guitarra. Uhum. Então, lá atrás, o Henrique, de 9 anos de idade, volta. A primeira vez que eu fui fazer sub, a gente ensaiou junto. O primeiro contato que a gente teve foi um ensaio junto da cantata de Natal, que ele não ia participar, mas ele ensaiou para poder me mostrar as coisas. Uhum. Foi super generoso, foi um cara super atencioso, sempre foi. E aí, cara, aquilo ali, eu, naquele dia, naquele ensaio, eu não tava ali, sabe? Eu tava em outro lugar, assim. Porque ele é um cara não só muito importante para mim, didaticamente falando, mas é um cara pessoalmente muito importante para mim, assim, um cara que hoje em dia é um pai para mim, me aconselha muito, me ensina muito. Ele não precisa falar uma palavra para me ensinar. A sensação que eu tive gravando Renascer Praise 22 e 23 agora junto com ele, 2 guitarras simultâneas, ideia dele, sempre gênio, sempre inovando, sempre pensando lá na frente do que a galera tá fazendo. Ele, pra mim, foi uma sensação indescritível, assim, porque a gente volta, né? Sim. A gente volta lá atrás, quando a gente começou, o que motiva a gente? Foi a pergunta que ele me fez no final de semana. O que te motiva a tocar? Por que você é feliz tocando? Porque hoje eu posso desfrutar de momentos assim. Sim. De poder olhar, gente sorrir, combinar algo, dividir uma guitarra e isso ser eternizado num disco, por exemplo. Eu acho que isso são momentos mágicos que a gente tem que levar para sempre, assim. E é algo muito delicado. Quando a gente fala de referência, a gente está falando de pessoas que são importantes pra gente. Estar do lado desse cara é uma das coisas mais importantes que já aconteceram na minha carreira. Pelo ensino que eu tô tendo, pelo ensinamento que eu tô tendo, pela forma como as coisas se conduzem em um ambiente profissional que é o Renascer Praise, que é uma escola de adoração, e por ser uma família, por você aprender, tipo, cara, essa banda é tipo assim, pra quem olha, é um sonho de consumo de todo mundo que toca com artista que tá tocando numa igreja no final de semana, bicho. Sim. É uma loucura isso. Então, tipo, isso é muito doido. E, cara, foi um processo muito maluco, assim, porque essa fase de adaptação de eu ir pro Praise, eu tive que tirar não só todo o repertório, mas entender. E como eu tirava muita coisa dele, absorvia muita coisa dele, de tentar tirar solo dele, tentar tirar levada de música de Taz, do Eli, de tentar tirar repertório pra tocar na igreja. Você vai entendendo como tenta funcionar um pouco o jeito de tocar do cara. Sim. E eu tentei me adequar da melhor forma possível no Renascer Praise. Como não perder a identidade dessa forma? Eu acho que por mais que eu tire um solo dele e toque, vai soar do meu jeito. Eu acho que tirar a referência ou solo de alguém ou sugar o som de alguém não vai fazer você perder sua característica. Entendi. Eu acho que vai fazer você somar no seu som. Eu acho que é isso que a galera não entendeu. Eu acho que não é você fazer cover de alguém. É você deixar aquela música te influenciar. Você ouvir coisas, como eu ouvi tanta coisa dele. Inclusive tem uma música que eu tinha uma época na faculdade que eu usei ela, a música Sotaque dele, de um CD dele, não me recordo qual, que eu usei como uma transcrição numa aula do Lupa. E aí, aquilo ali, cara, eu absorvi tanta coisa dali pra improvisar, mas não soa como ele. Por quê? Porque eu absorvi aquilo. Eu não fiquei, tentando tocar igual. Entendi. A música tem que te influenciar. Ela não pode te fazer obrigar você. Entendi. Tipo assim, eu quero tocar igual os caras do Iron Maiden. Eu quero tocar, do mesmo jeito, com a mesma guitarra, com as mesmas coisas e tal. Aí o cara faz isso, ele perde a identidade dele. Por quê? Porque ele tem uma identidade dentro daquilo. Ele tem algo para poder mostrar para as pessoas. Eu acho que é isso que foi tão forte nele, que não só me influenciou, mas que influencia tantas pessoas. Por isso que ele é esse gigante da música. E por isso que ele carrega essa responsabilidade tão grande de levantar nossa bandeira, multiculturalmente falando. Levantando a bandeira do estado dele, que é tão forte, que é tão bonito. É uma música regional muito forte. E ele soube expandir isso muito bem, levantar nossa bandeira. E é o nosso handmade total, que é o orgulho que a gente tem, que a gente pode falar, que não só está perto, mas que vê em grandes trabalhos por aí.
Bacana, Henrique. Eu, como representante de uma marca, eu sempre analiso o Instagram, as redes sociais do cara. Sim. Eu conheci o Henrique na empresa, mas eu não conhecia o trabalho a fundo do Henrique. Então ele chegou lá, a gente está tomando um café, mas eu estou com o celular do lado. Deixa eu ver as redes sociais desse cara mesmo, se o cara trabalha bem ou não. Porque às vezes o cara toca muito, mas o cara não trabalha um marketing legal. Sim. Então, para uma empresa, não é legal. Sim. Para a empresa é legal o cara que trabalha, que divulga, Sim, né, que tem esse uma estrutura ali. sim. Quando você olha a sua parte de divulgação nas redes sociais, você pensa numa estrutura, você planeja, poxa, eu vou colocar isso daqui, eu vou olhar, cara, eu gosto mais desse tipo de cor ou não, vou fazer algo para ficar uniforme isso aqui ou não? Cara, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado com o nosso layout, porque é a nossa imagem que está sendo exposta e é a nossa vida que está sendo exposta. Uhum. Eu acho que você tem que ter um relacionamento de ter essa curiosidade de poder se organizar. Porém, eu acho que você tem que ser o mais natural possível. Quando você for gravar um vídeo, você tem que gravar porque você gosta de fazer. Passar alegria, passar as pessoas que estão com você, como a gente falou, sobre a parceria da marca. Tipo, que nem eu tava no evento com o Joel J esse final de semana. Cara, é fazer um story dedicado para aquilo. Fazer algo para divulgar aquilo. Sim. Porque, tipo, cara, tá com você. Tá em você a parada. As pessoas estão vendo aquilo em você. A sua imagem tá gerando esse conteúdo. Então, eu acho que assim, eu tento me organizar da forma que eu faça as coisas mais verdadeiras possível. Achei um cantinho no meu quarto que eu gosto de gravar meus vídeos, mostrar meus equipamentos, agora, né, com a gente fazendo as paradas, mostrando na Cater também, tô com a Correia Zona lá também, lindona. E, cara, pra gente poder fazer da melhor forma possível. Só que eu sempre aprendi uma coisa, não só com todos esses caras grandes, mas com minha mãe e meu pai. Sempre valorizar você, a sua marca. Você é a peça fundamental para divulgar. Nunca dependa de ninguém para poder divulgar um conteúdo seu ou dependa de alguém. Você é a sua marca. Você é o seu empresário. Você é a sua divulgação. Então, hoje a rede social, ela fornece pra gente. Cara, hoje em dia, eu tava comentando com o Guto aqui sobre um cantor que postou uma música na internet, sem trabalho, sem nada, cantando uma parada, e a parada viralizou. A gente tava comentando isso aqui nos backstage. O poder da internet é muito forte para isso. Hoje, quando você lança um conteúdo, ou quando você mostra um conteúdo que você está trabalhando, ou com algum artista, ou que você está trabalhando de alguma forma em alguma área do meio da música, você está expondo um conteúdo. E tem pessoas para consumir isso. Sim. Como a gente falou do Joel, muito recente, acabei de tocar sábado com ele, 2 dias atrás. Cara, eram 4.000 pessoas dentro do Espaço das Américas. Tipo, você já acompanhava? Já sabia. Tem um podcast do JJ, cara, que é animal, né, cara? E aí eu já acompanhava. E aí, o que é muito louco, né, cara? Como a gente recebe esse carinho da galera de volta. Depois eu pego meu celular, eu te mostro, e até boto aqui na filmagem. Um cara mandou mensagem pra mim assim, falou, cara, só tô vindo aqui pra te parabenizar pelo som e vim aqui pra conferir se era você mesmo, porque eu conheci aquela performance e a Correia Amarela, que eu já tava com você no final de semana, mas eu queria ter certeza porque a luz não tava tão em cima de você e tal, mas o som tava maravilhoso. Aí ele falou, não, eu sou da Renascer tal, sou amigo de um amigo seu em comum, tal, não sei o quê. Eu olhei e falei, cara, que massa, bicho. Como essas coisas do marketing digital pode conectar a gente, de a pessoa ver a gente na internet e, tipo, ver a gente num palco de um show e falar, caraca, acho que é tal cara. Por quê? Porque lembra e remete que é de um cara de um lugar tal, e isso é muito legal. Inclusive, até ontem eu tava indo pra igreja, pro Renascer, aí o Uber ficou meio olhando pra minha cara assim, eu falei, ixi, aconteceu alguma coisa. Aí eu falei, pô, tô de máscara, acho que ele não vai reclamar. Aí ele falou, cara, eu te conheço de algum lugar. Aí eu falei assim, cara, sério? Ele falou, você não toca com a Palma Posse, toca com o Rafa? Legal. Cara, Rafa é meu amigo. Eu falei, nossa, cara, olha isso. Como esse mundo é muito pequeno. Então, desse lance da organização, eu tento ser o mais verdadeiro possível, tentar
ter um sincronismo, uma coerência de coisas, de cor, assim, essas coisas eu não sou tão agarrado à parte da beleza, mas eu tento manter uma coerência de coisas para fazer o perfil ser aquilo, né? Bacana. E é isso. Olhando, a gente acabou de falar do JJ aí. JJ, aqui também tem podcast, viu? Aqui a galera aprende. Vendo essa questão do empreendedorismo, né? Que o JJ é animal, né? Nessa área. Você analisa as várias áreas que você tem na mão para poder trabalhar? Vamos supor, poxa, eu sou um músico que eu estou aqui na gravação, produção, aulas, né? Como sideman e assim por diante, ou não? Você abre esse leque? Eu tenho uma administração, sim. Eu tenho, inclusive, na minha Google Agenda, eu tento separar os dias específicos para poder fazer. Inclusive, estava até conversando com o Mini, com uns amigos em comum, que a gente estava na casa deles sábado. E aí eu falei assim, cara, eu tento separar a minha semana, segunda, terça e quinta, para período da manhã ou para estudo ou para gravações. Bacana. Para você poder atender essa galera, você ter esse leque. Atualmente eu fui indicado e aí fiz uma entrevista, passei, vou ser professor da School of Rock aqui na área. Que legal, cara. E aí ainda os alunos não começaram a chegar, né? Até por conta que a gente está ajustando o horário. Eu tive aula com o Fernando Quezada, que é um dos caras que trabalham bem a divulgação dos caras, que é um cara, mano, eu fiz aula com ele, acho que já tem quase uns de 10 para 15 anos, mais ou menos. E a cabeça dele já estava 1000 anos luz, mano. Quem acompanha o trabalho do Fernando, depois você entra lá, Fernando Quezada, foi baixista do Xamã, a história dele também é fantástica, faz muito tempo que eu não falo com ele, mas é bem bacana, escola escola incrível. E aí, tipo, foi uma indicação da Posando, uma necessidade, eu mandei uma mensagem pra Posando, falei, cara, tem algum lugar de aula e tal? Eu falei, cara, tem um MT e tem School of Rock. Aí eu fui no MT, só que assim, o time que eu gastava para chegar lá é um período muito longo, né? Eu falei, cara, eu queria alguma coisa que fosse tiro rápido, para eu estar rápido. Cara, quando ele me passou o endereço da School, tipo, eu moro na Pucarana aqui embaixo, a School é no Emílio Marengo ali em cima. Tipo, é muito perto, Então aí eu já me identifiquei, quando eu cheguei, quem é o diretor da parada? O Celso, o cara que fez prática do Polaco no Souza Lima comigo, cara. Que legal. O cara me conhecia do Souza Lima, eu olhei e falei, cara, não acredito. Aí já ficou aquela amizade. Aí a gente já fechou, falou, vamos ser professor daqui e tal, não sei o quê, tô perto de casa, porque pra mim, cara, dá pra ir andando, facilitar total. E aí, tipo, são coisas que eu tento separar, que eu quero fazer, mas que eu dou uma atenção maior. A minha questão da gravação e a minha questão como sideman. São os trabalhos que eu mais estou inserido atualmente. Gravação atualmente é uma coisa que está virando bem séria. Na pandemia eu tive que montar meu home studio por causa da demanda de gravação que a galera estava começando a me mandar. E, cara, secular, gospel. Cara, tinha um rapaz que eu gravava a trilha para ele, que era um menino que ele era de Santo André, que eu conheci ele na faculdade. Cara, eu gravava a trilha para padre católico, para a igreja católica, para padre. Gravava coisa de sertanejo para ele, gravava jingle, gravava tanta coisa, cara. Tanta coisa pra esse cara. E aí, tipo, aquilo ali começou a me gerar conteúdo, trabalho. Eu comecei a postar nas redes sociais, a galera começou a me chamar, começou a ver que eu gravava, que eu tinha estrutura e tal. E tanto a gravação online como o Sideman me deixaram mais ativos no mercado. Bacana. Trabalhando com mais artistas, com mais coisas. Tive a oportunidade também de trabalhar com o Davi Sasser num evento em Alphaville, na Marcha para Jesus, e mais algum que eu não estou me lembrando. Mas a gente chegou a fazer umas 3 agendas aqui em São Paulo também, gerando, por causa disso, que é uma das redes sociais, a galera vai te vendo e tal, acaba te convidando e tal. O brother meu também já estava na gig, que é o Mini, e aí a gente acaba se arrastando e tal, e foi fazer, e deu super certo. Que bacana. Então, tipo, a gente acaba tendo essa organização, mas eu tento priorizar esses dois porque são as coisas que hoje me trazem mais benefício, digamos assim, com a música. Mas também dou aula, né, na School, dou aula particular, gravo, banda de baile, o que for, que tiver, que legal. A gente faz também. Então tá precisando aí de um sideman, de um guitarrista para todas as ocasiões, cara. Henrique Valério aí com vocês. Tá aqui. O cara já estourou o nosso tempo bastante.
Mas eu gostaria de agradecer a sua presença, a presença da galera, cara. Que honra. Que honra também, cara. Obrigado de verdade. Você trouxe um monte de dica legal para todo mundo aí que acompanhou. Se você quiser deixar suas redes sociais para a galera, fica à vontade. Bom, minha rede social no Instagram tá como Henrique Valério _. Lá você encontra meu contato, saber tudo que eu faço, com quem eu toco, o que eu fiz. Né? Tem até algumas gravações específicas que eu deixo lá, que foi uma gravação muito massa, que eu gravei o DVD de uma cantora o ano passado que teve a participação do Michael Bethany, que é um dos back vocals do Kirk Franklin, né? Tive a oportunidade de gravar um DVD com ele e isso para mim foi um divisor de águas fantástico na minha carreira. Então lá tá tudo isso aí, você pode acompanhar e é isso. Muito obrigado por tudo. Se quiser saber de alguma coisa ou precisa saber entrar em contato, tá lá meu contato também. E a gente vai se falando, espero que a gente possa nos ver em muitos lugares ainda. Um beijão para todo mundo que assistiu esse podcast aí. É isso aí, galera. Tamo junto. Valeu!